Bom, pessoal, vamos continuar o nosso trabalho. Eu vou aqui comitar esse código que eu tinha feito no vídeo anterior para podermos continuar o nosso trabalho. Agora eu vou atuar sobre o módulo Factory, e esse módulo Factory ele será responsável por unir todos os nossos módulos, realizar a injeção de classes entre os nossos módulos, já que um módulo geralmente não conhece o outro. Certo? Uma vez feito isso, nós vamos ter a nossa aplicação já finalizada. Então aqui está o nosso módulo Factory. Eu vou fazer apenas um trabalho sobre ele, que é o que? Bom, aqui já estão as minhas dependências que eu tenho dentro do módulo do Factory. Então aqui no Factory eu tenho o módulo de Business, Database, o Service e o Utils. São as minhas dependências do Factory. No Service, aqui no Service, a única dependência que nós temos é exatamente a do Utils. Inicialmente, nós vamos fazer um trabalho sobre esse módulo, sobre o módulo de Service. Que esse módulo de Service ele vai ser responsável por disponibilizar os nossos serviços para aplicações de terceiros. Então, eu vou atuar agora justamente nesse módulo. Aqui eu tenho essa classe app, eu vou inicialmente apagar ela e vou criar uma outra classe com o nome de Service. Desculpa, eu vou colocar da mesma forma que estava no outro projeto, com o nome de Services. Certo? Aqui no nosso módulo Utils, eu vou ter de fazer uma implementação de uma interface. E essa interface vai ter exatamente o nome iServices. Então aqui eu vou criar uma nova classe com o nome de uma nova interface com o nome iServices. E o pacote nós vamos definir como br.com.wpattern utils.service.interface. Beleza, então aqui essa é a interface nossa de serviço. Então esses serviços vão ser responsáveis por recuperar informações de modo remoto. Em um próximo vídeo que eu vou fazer uma explicação teórica das vantagens que nós temos, desvantagens, das características, da forma com que nós estamos abordando os serviços e cada um dos nossos módulos. Então eu vou deixar mais claro alguns pontos que eu não vou vir exatamente a citar nesse momento, que na verdade é a interface. Inicialmente nós vamos ter apenas um serviço. E esse serviço vai ser exatamente para recuperar todas as nossas categorias. iServices, beleza. Então aqui colocando para o Spring poder auxiliar o nosso trabalho.
aqui eu vou fazer a injeção do nosso serviço, que está disponível lá pelo banco de dados. Então, iCategory Service, que é o nosso serviço. Então, pessoal, ao nível do serviço, nesse módulo Service, nós vamos utilizar apenas os serviços que estão disponíveis no database. Nós não conseguimos utilizar os DAOs. Por quê? Porque a interface dos DAOs ela não está disponível para nós, para outros módulos. Os DAOs somente podem ser acessados internamente dentro do módulo database, certo? Então, nós temos a interface dos serviços, que sim, elas estão no módulo úteis, e essas interfaces estão públicas para os outros módulos utilizarem. Então, eles não conhecem, os outros módulos não conhecem os DAOs, nem a interface, nem a classe concreta, certo? Então, aqui, category service, find all. Beleza? Então, aqui, ó, esse serviço aqui vai ser disponibilizado para nós, certo? Remotamente. E outra aplicação vai poder utilizar exatamente esse serviço. Bom, inicialmente, essa é a nossa configuração. Então, o nosso serviço de transformar, de disponibilizar os dados é basicamente isso, pelo menos de implementação. Nós não precisamos implementar mais nada, pessoal, mais nada além disso, para que o serviço funcione. Beleza? Eu vou adicionar aqui apenas um arquivo de logger, só para vocês verem eles, o serviço sendo chamado. Vou colocar isso aqui a nível de debug, desculpem. Beleza, então aqui já o nosso serviço implementado. Agora nós precisamos fazer o quê? Em vez de nós subirmos, como eu tinha colocado no início do nosso trabalho, o nosso serviço inicial que nós vamos colocar disponível é um serviço RMI. Eu não vou chegar a explicar o que é RMI, se vocês quiserem podem buscar na internet, que tem muito material disponível sobre RMI. A tradução dessa sigla seria RMI, seria Remote Method Invoked. Então, remotamente nós fazemos a chamada de métodos, beleza? Então, agora, esse passo de colocar esse serviço disponível, nós temos várias formas de fazer. Tem duas que são principais. Uma que nós podemos trabalhar com RMI direto, certo? Então nós vamos trabalhar com RMI register, subir o serviço do RMI na mão e tudo mais. E tem uma forma que é muito mais simples, que nós utilizamos o próprio Spring para fazer esse trabalho nosso, certo? Então ele já cria para a gente as classes de stub para subir o serviço e tudo mais. Então para nós, no nosso projeto, nós vamos utilizar o Spring para fazer o nosso trabalho. Porque o Spring facilita muito e muito mesmo o nosso trabalho. Beleza, pessoal? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer no nosso serviço, aqui eu vou criar uma classe, um source folder, com o nome src main resources. Eu vou copiar para esse src um dos arquivos de contexto de configuração do Spring. Deixa eu mudar esse nome aqui. Então não vai ter teste.
E aqui em vez de database será service. Aqui os módulos em que vai ocorrer a busca do Spring. Eu vou colocar aqui o pacote service. Beleza, então com isso daqui nós já configuramos que esse carinha aqui é exatamente o nosso pacote de contexto do Spring que ele vai buscar para a gente. Aqui nós vamos fazer a configuração agora do nosso serviço. Esse serviço, pessoal, nós vamos subir esse serviço e vocês vão ver exatamente o uso desse serviço. Eu vou colocar aqui a configuração dele. E já vou explicando para vocês o que significa cada um dos parâmetros. Então aqui, pessoal, nesse Remoted Service, o que eu vou colocar? Eu vou colocar exatamente a referência para essa classe minha. Então isso daqui, pessoal, o que é a ideia? Isso aqui eu estou colocando o caminho full name da minha classe concreta que implementa o nosso serviço, que no caso corresponde a essa service. E aqui eu estou colocando exatamente, falando que eu vou ter um bin, correto? Com esse nome que vai corresponder ao meu serviço, quando eu levantar. Aqui eu vou fazer a instanciação de um outro bin. Esse bin que eu vou colocar aqui agora, pessoal, ele vai ser responsável Spring Framework beans factory config references place holder configure. Então, esse caminho aqui, pessoal, corresponde à classe que nós vamos utilizar para fazer a instância do nosso bin. E o que significa esse bin, pessoal? Esse placeholder, é um arquivo que nós vamos colocar lá no Factory, que ele vai determinar qual que é a porta que nós vamos subir o nosso serviço. Então, aqui nesse arquivo de configuração do contexto do Spring, nós estamos colocando uma configuração de como que vai ser levantado o nosso serviço, e eu estou colocando a referência, no caso, nesse placeholder, um arquivo de propriedades onde nós configuramos o serviço, certo? Então vai ser um arquivo lá, .properties, onde nós vamos estabelecer parâmetros de configuração da nossa aplicação. No nosso caso, nesse específico, nós vamos falar qual que é o caminho, certo? Qual que é a porta com que nós vamos abrir o nosso serviço, ou seja, colocar ele disponível. Então, ó, vocês vão ter de colocar exatamente esse bin com class org.spring framework.beans.factory.config.preferences place holder configure. Uma vez feito isso, nós temos agora uma outra propriedade que nós vamos colocar aqui, é o location. E aqui, pessoal, no value, nós vamos colocar exatamente quem que é o nosso arquivo que vai estabelecer esses parâmetros de configuração. Então, aqui, ó, file corresponde. Pessoal, nessa parte aqui nós temos duas possibilidades. Primeira, uma que nós podemos colocar aqui, file ou class path. Qual que é a diferença? Uma vez que eu coloquei o class path, o Spring ele vai buscar dentro do nosso jar, ou seja, dentro do nosso pacote, qual que é o nosso arquivo de configuração. Então aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, .conf
barra northwind conf.properties. Então isso daqui corresponde ao nosso arquivo de configuração que está dentro da nossa pasta conf. Isso daqui, pessoal, com o Spring, no momento que eu coloquei o class path, ele vai buscar dentro do meu pacote do jar, ou seja, dentro do class path realmente, dentro do meu jar. Ele vai buscar esse arquivo. Se eu colocar file, ele vai buscar do diretório, na pasta do diretório, esse arquivo. Então, existem essas diferenças. Então, nós temos o class path, que ele busca dentro do meu pacote do jar, e o file, que vai buscar no diretório onde eu estiver executando a minha aplicação. Beleza? Mais para frente, nós vamos ter uma diferenciação de quando usar o class path e quando usar o file. Porque o class path ele é interessante de nós usarmos quando estivermos rodando a nossa aplicação localmente pelo próprio Spring. E o file ele é interessante de nós usarmos quando nós tivermos gerado o nosso build, e esse build vai buscar arquivos de configurações que estão externos ao nosso jar, como, por exemplo, o parâmetro de porta, que é um parâmetro que sempre muda, que ele pode muito bem mudar. Agora nós temos a criação de um novo bin, que esse sim corresponde ao bin do serviço, remote service bin class então aqui nós vamos colocar org.spring framework.remote.rmi service exporter, que corresponde à nossa classe do Spring, que vai fazer o nosso trabalho de conexão. Então, uma das propriedades é o service name, que é o nome do nosso serviço, certo? Que vai ficar exposto para nós. Então, aqui no value, nós temos remote service. Uma das outras propriedades que nós temos corresponde ao service, que é uma referência remote. Então aqui, pessoal, isso aqui é qual que é o nome do nosso serviço, que vai ficar público. Isso daqui corresponde exatamente qual que é o bin do nosso serviço. Nesse nosso caso, corresponde justamente a esse bin, ou seja, a implementação do nosso serviço. Quem que implementa? Qual que é o bin que implementa o nosso serviço? Beleza? Um outro parâmetro que nós temos é porque o que vai ficar exposto no nosso serviço não é o bin. O que vai ficar exposto no nosso serviço é uma interface do meu serviço. Ou seja, meu serviço, na hora que ele estiver disponível para outros sistemas utilizarem, o que vai ficar exposto é a minha interface e não a minha classe concreta. Então aqui eu tenho a minha interface, que é o único elemento que eu preciso para expor os meus serviços remotamente. Então aqui corresponde a interface com que outras aplicações vão conseguir enxergar os meus serviços. E por último, a propriedade que determina qual que é a porta que nós vamos abrir para o serviço. Então, remote.service.rmi port. Então, isso daqui, pessoal, o que eu estou colocando? Esse parâmetro aqui é um parâmetro que vai ser recuperado desse arquivo de configuração. Beleza? Então, naquele caminho ali, naquele arquivo, é preciso que tenha um parâmetro, uma propriedade com esse nome. Isso daqui, esse cifrão, abre-chave, fecha-chave, corresponde ao quê? Corresponde a uma variável que está definido o quê?
no nosso arquivo de propriedade. Então, feito isso, a nossa configuração é exatamente essa, beleza? Então, com isso daqui nós já temos a configuração do nosso serviço pronto. Bom, no módulo Service, o que nós vamos precisar fazer é apenas isso. Com isso nós já temos nosso serviço pronto. O que eu vou fazer agora é fazer o quê? Eu vou usar o Factory para injetar. Olha aqui, ó. Eu vou usar o Factory para subir a minha aplicação e tornar disponível, né, o Factory vai injetar esse Category Service dentro do meu módulo de Service, exatamente nessa classe Services. E ao mesmo tempo, ele vai subir para mim a minha aplicação. Beleza? Então, é basicamente isso que nós vamos fazer nesse momento. Então, vamos continuar nosso trabalho. Até então, pessoal, nós não vamos fazer muito mais coisas nesse módulo Service. Então, vocês podem observar o tanto que ele é simples. Beleza? Aqui é o POM do Factory, não vai mudar em nada. Então, agora nós vamos fazer a implementação do nosso Factory. Aqui eu estou deletando algumas classes que não têm utilidade do nosso Factory. Beleza? Aqui eu vou criar uma nova classe. E essa classe vai se chamar Factory Distribution. Beleza? E essa Factory Distribution, ela vai ser muito simples. Ela sim que vai corresponder ao nosso carinha que vai subir a aplicação. Nós vamos fazer a implementação agora de uma interface com o nome iFactory Distribution dentro do pacote br.com.pattern.northwind.factory.interface. Então aqui está a nossa interface. Eu vou colocar apenas um método, que é o nome, que é exatamente Start Application. Esse Start Application é o que vai iniciar a nossa aplicação. Esse Factory vai fazer exatamente a implementação dessa interface, que vai ser responsável de subir a nossa aplicação. Aqui esse método não vai fazer basicamente nada, beleza? Então, a implementação do nosso Factory Distribution é apenas esse, ele não vai ter nenhuma outra implementação, beleza? Por que é importante esse Factory Distribution, pessoal? Esse cara aqui, se a gente tiver uma lógica de subir a aplicação, essa lógica vai estar exatamente dentro desse cara. Então, se tiver de inicializar algum módulo, de tiver fazer chamadas, qualquer coisa que vai depender para nós subirmos a nossa aplicação, essa implementação está aqui, certo? Então, ela não está no nosso método main. Por que isso é importante, pessoal? Porque essa classe aqui, ela pode ser tanto quem vai instanciar ela pode ser tanto a minha própria aplicação quanto um módulo de teste. Beleza? Então aqui, pessoal, nesse módulo de teste do Factory, eu vou ter uma outra classe que eu vou conseguir subir a minha aplicação pelo Eclipse e vou ter à disposição aqui no source folder principal um main que vai ser usado quando eu gerar o meu artefato principal, que seria o jar. Então aqui, pessoal, eu vou criar outra classe, que é o nome
Northwind main. E nessa Northwind main nós vamos ter o nosso método principal, que é exatamente o main, que ele vai subir a nossa aplicação. Então aqui eu vou fazer o trabalho do Spring, que o Spring vai subir a nossa aplicação. Aqui eu vou especificar quem são os nossos contextos que vão ser usados para subir a nossa aplicação. Então vai ser exatamente esse. Class FXML Application. Beleza? Então, context.getBean. Uma coisa, pessoal, eu não gosto de ficar trabalhando sobre strings, porque strings, uma string é muito suscetível ao erro. É muito fácil de errarmos quando utilizamos strings. Então, por isso que eu prefiro fazer a busca do nosso bin principal, no caso seria desse factory, utilizando exatamente a própria orientação ao objeto, via programação, do que colocar uma string aqui, por exemplo, para recuperar, por exemplo, o factory, porque é muito complicado fazermos isso. Se nós mudarmos o nome do nosso bin, nós perdemos essa referência e vamos ter problemas. Factory distribution. Beleza, o nosso main, nosso método principal, ele vai se resumir basicamente a isso. Beleza? E aqui nós vamos colocar o contexto de cada uma das nossas aplicações. Então, vou colocar uma string aqui para cada uma das nossas aplicações correspondendo ao contexto específico. Então aqui eu vou ter o service context, corresponde ao contexto do módulo service. Então aqui eu vou ter outro business context, que vai ser o contexto do meu módulo business. O nosso outro contexto seria do factory. E por último, o database, que vai ter o seu contexto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir justamente um a um, pegando o arquivo de configuração dos nossos contextos. Beleza? Então aqui, aqui está o arquivo de configuração do contexto do serviço. Então eu vou colar ele aqui. Eu estava esquecendo de adicionar aqui também o factory.
e o database. Beleza, aqui já tem nosso arquivo de configuração do service. Vamos pegar agora o do database, o nome, o business é o nosso módulo, por enquanto ele não tem nada, mas eu vou criar aqui uma pasta e colocar o seu contexto principal, que em si não muda. Então src main resources, porque futuramente nós vamos utilizar esse módulo de business. Então eu vou só copiar aqui, mudar o nome. Então aqui business, aqui eu vou mudar o nome, qual que é o pacote com que o business vai trabalhar. Beleza? Então deixa eu copiar aqui o nome. Certo? Então o nosso caminho. Agora falta nós pegarmos também e criarmos o contexto do factory. Então src main resources. src main resource, aqui eu vou colocar no nosso contexto do factory. Northwind factory. Então beleza, nosso contexto do factory é apenas isso, correto? Eu vou copiar o nome desse arquivo nosso também. Beleza, pessoal. Então, esses aqui são os caminhos, são todos os nossos contextos. E aqui o Spring está fazendo o nosso trabalho de subir, né, a nossa aplicação e trabalhar com esses contextos. Bom, inicialmente é só isso que nós temos aqui no Factory, pelo menos no main. Beleza? Bom, um outro passo que nós vamos fazer agora é trabalhar sobre o módulo de teste do Factory, porque nós vamos ter a possibilidade de subir o nosso Factory, o nosso Factory Distribution, que é exatamente o nosso método principal, via Eclipse. E para fazer isso, nós precisamos, às vezes, fazer essa diferenciação entre termos arquivos de configuração internos ao jar e externos ao jar, certo? Então, para podermos subir a nossa aplicação dentro do Eclipse, nós vamos fazer essa diferenciação subindo a nossa aplicação via teste unitário. Então, nosso próximo passo que nós vamos fazer aqui é criar um source folder src teste resources, que esse arquivo aqui que vai ser responsável por ser o nosso contexto do Spring ao nível do teste. Bem dizendo, não vou precisar desse arquivo, que nós vamos ter na verdade outros e utilizar exatamente o Factory. Um parâmetro que eu já ia esquecendo, pessoal, é o que? Nós precisamos adicionar nós vamos adicionar aqui, ó, esse pacotezinho aqui dentro do nosso src main resource para colocarmos
um arquivo de propriedades, que vai ser o nome de Northwind. Deixa eu lembrar aqui qual que era o nome dele. No nosso serviço nós utilizamos ele, que é aqui, ó, dentro da pasta conf, nós vamos ter esse arquivo aqui, ó, northwindconf.properties. Então vamos fazer esse processo de criar esse arquivo nosso aqui. E dentro dele nós vamos ter a porta que nós vamos disponibilizar a comunicação. Eu vou colocar aqui a porta por padrão, vou colocar a porta 401, bem dizendo, 6681. Então aqui eu estou colocando um comentário, simplesmente descrevendo essa configuração do nosso arquivo aqui. Beleza? Eu vou ter esse mesmo arquivo também lá no Resources do teste. Aqui no Factory de testes, eu tenho de criar inicialmente uma classe com o nome Service Distribution. Distribution teste. Beleza? E vou criar também uma outra classe que vai corresponder ao nosso abstract que nós sempre temos, que vai definir os nossos parâmetros de configuração do nosso Spring, facilitando assim o nosso trabalho. Então aqui nós temos onWith, que corresponde ao Spring, que vai levantar a nossa aplicação, class, context configuration, com os arquivos que nós vamos trabalhar para subir a nossa aplicação. Só uma curiosidade aqui, vou fazer uma engenharia reversa nesse context configuration, só para eu ver uma coisa. Eu não estou com o JAD instalado, depois eu instalo. Então, continuando aqui o nosso trabalho, nós vamos colocar os arquivos de configuração das nossas aplicações. Então, aqui nós vamos ter os nossos contextos. Eu vou mudar um pouco a forma que nós trabalhamos. Eu vou colocar aqui os nossos contextos como constantes, da mesma forma que nós tínhamos colocado no nosso main. Só que no nosso caso serão públicos esses contextos. Isso aqui, pessoal, eu gosto de colocar esses elementos esses contextos como constantes, porque fica mais fácil de fazer uma gerência se for preciso fazer alguma alteração, principalmente se esses contextos estiverem sendo utilizados em diferentes partes.
Daisy Factory e Service. Então esses são os nossos contextos. Beleza? Então aqui nós vamos ter algumas pequenas diferenças, pessoal. Porque esse contexto nosso do Service, ele está buscando por um arquivo externo. Só que quando nós rodarmos pelo Eclipse, será feita uma busca dentro do nosso class path. Então é importante que o quê? Nós vamos colar aqui dentro do SRC teste resource, nós vamos copiar aquele serviço, colar ele aqui dentro e vamos colocar o nome de Service Integration. Então esse contexto aqui, pessoal, é o mesmo que a gente tem lá do serviço, com o nome ao final Integration, que é justamente que nós vamos estar integrando a nossa aplicação. A única alteração que nós vamos ter, pessoal, daquele arquivo do serviço que está no módulo de Service, para esse daqui, é o que? Essa palavra class path, que ele vai buscar internamente dentro do nosso pacote. Então aqui no meu Service, o contexto que eu vou usar é o Integration, beleza? O de Factory. O Factory nós vamos utilizar o contexto de teste. Deixa eu ver se eu criei. Ainda não. Então a gente vai criar aqui um contexto do Factory de teste. Teste. Nós temos esse caminho, mais o class path, o caminho dos pacotes de teste do meu Factory. Então aqui eu vou trabalhar exatamente com um teste, com o Factory de teste. Até então, os nossos contextos vão ser apenas esses, as diferenças. Possivelmente, pessoal, se vocês precisarem fazer uma configuração que seja externa, por exemplo, do banco de dados, e não precisar abrir sempre o arquivo Hibernate Config, seria preciso fazer um trabalho similar com o contexto database, beleza? Mas até então é somente isso o nosso trabalho até aqui. Deixa eu ver aqui o nosso Service Distribution. Esse Service Distribution Test, ele que vai ser o teste unitário responsável por subir a nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui Abstract Factory, estendendo a nossa Abstract Base, Private Static Final Logger, get logger, então aqui o nosso logger criado. Lembrando aqui que eu vou colocar um outro logger aqui no nosso Factory Distribution para falar o momento em que a nossa aplicação foi levantada. Logger, ponto. Então aqui vou colocar só um log falando que a aplicação foi
inicializada. E voltando ao nosso Service Distribution Test, nós vamos inicialmente fazer uma coisa que é fazer a injeção do nosso Factory Distribution, que vai ser responsável por subir a nossa aplicação. Beleza? Então aquilo ali a gente já está subindo. Uma coisa que é importante, pessoal, o teste unitário ele não vai manter exatamente o meu processo ativo. Então eu preciso travar o meu teste unitário, nesse nosso caso, para dar exatamente essa noção da nossa aplicação estar rodando. Então por isso que eu vou colocar esse trecho de código para poder subir a nossa aplicação e manter o nosso teste unitário ativo para podermos rodar a nossa aplicação. Então eu vou colocar aqui surround logger ponto erro e ponto get message beleza. Então com isso aqui nós iniciamos a nossa aplicação, nós startamos ela, e esses outros passos aqui nós simplesmente paramos a execução do nosso processo, do nosso teste unitário, e deixamos a aplicação rodar normalmente, no caso do nosso serviço. Beleza. Em tese, pessoal, a nossa aplicação está pronta. Pelo menos aqui o dos nossos serviços. Vamos fazer o teste agora para ver se a nossa aplicação vai rodar corretamente. Deu um problema aqui, vamos ver o que é. Sim. Aqui, pessoal, estou falando um erro, que é o que? O nome não foi encontrado exatamente esse arquivo, esse contexto. Aqui, no caso, eu coloquei o nome errado, que é exatamente integration, não tem esse R aqui. Então vamos lá fazer essa correção. Integration. Pessoal, aqui nós temos exatamente ele subindo, para nós o Spring subindo a nossa aplicação, os nossos contextos, os nossos DAOs sendo criados. Se a gente observar essa mensagem aqui de log, é exatamente aqui nós temos essa mensagem de log dos nossos DAOs, corresponde justamente a essa mensagem aqui que nós colocamos, beleza? E por último aqui nós temos os bins dos nossos serviços funcionando. Aqui o nosso serviço foi aberto exatamente nessa porta como nós tínhamos especificado. E aqui simplesmente aquela mensagem nossa de log falando que a aplicação foi startada, que ela foi iniciada. Bom, pessoal, então com isso aqui nós já temos o nosso serviço funcionando.
já está pronto o nosso módulo de Factory e também o nosso módulo de Service. Então foi relativamente simples, uma vez que nós fizemos a implementação do database, levantar o nosso serviço foi relativamente simples. O nosso próximo passo que nós vamos fazer é criar um cliente que vai consumir esse serviço e também criar novos serviços, beleza? Então, fiquem, a nossa parte do vídeo termina por aqui, nessa parte, e no próximo vídeo eu continuo criando exatamente o elemento que vai consumir esse nosso serviço, ou seja, os clientes do meu serviço. Ou seja, resumindo, acabamos de criar o servidor que vai disponibilizar o serviço, no nosso próximo vídeo nós criamos o cliente, beleza? Então até o próximo vídeo, pessoal, até mais.